A paz do Senhor, irmãos, vindo aqui fazer a última lição do estudo de Jonas. E hoje a gente vai aprender, hoje o nosso tema é Deus ensina o profeta, que está lá em Jonas 4, do 5 ao 11, que diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse a sombra sobre sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao romper da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o qual feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou e desejou com toda a tua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O Senhor perguntou a Jonas: é razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Ele respondeu: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, na qual vivem mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, aqui, a gente vê que Jonas, ele se desgostou extremamente. Ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída. Ele achava que aquele povo era mau, que aquele povo não merecia o perdão, que aquele povo merecia a morte. Ele achava que o perdão era só para o povo de Israel e que os outros povos tinham que ser mortos, tinham que ser destruídos. Ele não tinha compaixão, ele não tinha misericórdia. E Deus o ensinou a ter compaixão, Deus o ensinou a ter misericórdia. Ensinou ele trazendo uma aboboreira. Quando ele se sentou ali, ele fez uma cabana para cobrir, do sol quente, e ele se sentou ali esperando que Deus ia fazer a cidade. Eu imagino ele torcendo para que a cidade fosse destruída. Eu imagino ele desgostoso, sabendo que Jesus não ia destruir mais a cidade. Mas Deus, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, enviou ali uma aboboreira para tapar do sol quente. A gente sabe que no deserto é calor, é quente. Então aquela aboboreira fez um benefício ali na sua vida. Aquela aboboreira deu sombra, deu refresco, deu refrigério. E ele ficou muito alegre, ele ficou muito contente com aquela aboboreira, que foi para ele, foi um grande benefício que ela fez, tapando ele do sol, livrando do enfado, livrando do cansaço. Deus estava ali cuidando de Jonas. Mas mais que cuidar, Deus queria o ensinar. E ali, quando amanheceu, Deus mandou um bicho e destruiu a aboboreira. E ele ficou no sol quente, e veio um vento quente e feriu a cabeça, e ele desejou a morte. Ele desejou morrer. E Deus falou para ele: você está triste, você está assim querendo a morte, desse jeito, por causa de uma aboboreira que você não plantou, não regou, não cuidou dela. Ela nasceu um dia, morreu no outro, e você teve compaixão e misericórdia dessa aboboreira que o bicho destruiu. E você não teve compaixão de uma multidão de pessoas que
eram ignorantes, que não sabia definir a mão direita da sua mão esquerda. O que o Senhor estava falando, você teve misericórdia dessa boboreira que te ajudou no momento que você precisava. Você teve misericórdia dela quando você não plantou, não arregou, não cuidou dela, e você teve misericórdia dela. Ela nasceu num dia, morreu no outro, e você teve misericórdia dela. E você não tem misericórdia de 120 mil homens, mulheres, crianças, animais que estão nessa cidade, que não sabia, que fazia o que era errado, porque não sabia o que era pecado, não sabia o que era errado. O que Deus queria trazer para ele é: Jonas, eles não sabiam definir o que era certo, o que era errado. Eles faziam o que era errado porque não sabiam o que era pecado. A partir do momento que você ensinou para eles o que era errado, o que era pecado, os olhos abriram. Eles se arrependeram. Então eu tive misericórdia desses homens que estavam ignorantes no pecado. Eu tive misericórdia. Eles se arrependeram e eu perdoei. Deus estava ensinando para Jonas a ter misericórdia do povo. E quantos profetas, ou nós mesmos, falta na gente o ato de misericórdia, o ato de compaixão. E a gente olha, às vezes a pessoa fez tanta maldade que a gente, como servo do Senhor, fala: tem que morrer mesmo. E tem que ser preso mesmo, tem que morrer mesmo. Foi tarde. A gente mesmo não tem compaixão, não tem misericórdia. A gente era para estar orando para aquela vida: Senhor, converta, Senhor, transforma, Senhor. O inimigo cegou a mente dele a um tal ponto de fazer uma ruindade dessa, mas que o Senhor converta, que o Senhor salva, que o Senhor transforma. E às vezes a gente deseja a morte. E a gente tem que parar de ser como Jonas, de desejar a morte dos outros e procurar a compaixão, a misericórdia. Sim, para aqueles que fazem maldade, a gente tem que orar para que Deus liberte, porque muitas das vezes está sendo dominado pelo maligno. Muitas das vezes está sendo usado pelo diabo e nem percebem. É orar para que Deus salve, para que Deus mude, para que Deus transforme. Nós cristãos temos que usar de misericórdia. E se a gente está como o profeta Jonas, que não sabe perdoar, que não sabe liberar o perdão, que não sabe ter compaixão, ter misericórdia, a gente tem que pedir a Deus para mudar a nossa mente, para mudar a nossa vida, porque a gente precisa olhar a alma perdida e não falar: vai tarde, esse aí não dá para nada, e que morra. Não, a gente tem que: Senhor, salva, Senhor, muda, Senhor, transforma. A gente tem que ter compaixão pelas almas perdidas. Que Deus te abençoe e que você não seja como Jonas, mas que você seja um homem, uma mulher que tenha visão espiritual, um homem ou uma mulher que ame almas e queira ver as almas salvas, mudadas, libertas do poder de Satanás, transformados para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa, foi o nosso pequeno estudo de Jonas. Que Deus te abençoe, que Deus fale no seu coração e vamos amar, vamos ter misericórdia das almas perdidas. Que Deus te abençoe.